Boa noite a todos, gente. O nosso mantra inicial sempre é aquele de nos confiarmos ao ambiente acolhedor, a esta fraternidade compreensiva dos amigos que falam através de nós, que confiam ao estudo esta hora, que inspiram no sentido de que, conforme Jesus diz, né? Arrastados que fôssemos aos tribunais, não nos preocupássemos com o que haveríamos de falar, porque o Espírito falaria por nós. E assim seja, porque assim é, né? Pensando no tema de hoje ser Dimas, porque é o seguinte, nós vamos transitando entre possibilidades de tema, às vezes relativo a uma qualidade, um episódio, nesse caso de um personagem, mas não é literalmente uma biografia, porque o aparecimento desse personagem geralmente se referem a literaturas alternativas, paralelas, ditas apócrifas, mas não buscamos uma fonte nesse sentido. Nós vamos nos valer de o que nós chamamos de uma tese, é uma abordagem, o que na assistência social, às vezes, ou no judiciário, se chama um estudo de caso. Então, nós vamos tentar propor elementos de análise através dos quais o nosso chão fica um pouco abalado, a nossa ideia de ordem social, natural, de justiça, sejam relativizados esses princípios e que a nossa visão seja ampliada. Então, nós não trazemos resposta, mas nós trazemos referenciais e elementos que nos ajudam na medida que cada um der conta da abertura, do anseio, do convencimento, possa aproveitá-los. Esse é o objetivo, tá? Então, tema filosófico, mas com situações muito concretas, tá? Nós vamos chegar ao nosso tema, mas nós vamos transitar um pouco sobre algumas coisas. Primeiramente, que nós estamos dentro do ambiente espírita cristão, particularmente. Num sentido mais genérico, nós estamos num ambiente de cultura cristã, que decorre do tronco daquela tradição hebraica. E a Bíblia, que é uma composição de livros iniciada pelo Pentateuco. Penta 5, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Possivelmente escrito esse Pentateuco por Moisés. É uma das atribuições de autoria que se faz. Na Bíblia, se considera, por exemplo, que os salmos teriam sido escritos por Davi. Isso parece um dado muito procedente. Que Salomão haveria escrito o Eclesiástico, por exemplo, livro da sabedoria, hipóteses, possibilidades, e que o Pentateuco tivesse sido escrito por Moisés. Então, quando se refere ao Antigo Testamento, é muito comum, por tradição, que se denomine, né, Moisés e Elias como dois ícones, duas referências, né? Esse ícone é porque sempre tem novato no nosso estudo, a gente usa alguma palavra diferente, mesmo que a gente não saiba, é o caso, o que significa, mas eu achei que ficava bem, encaixava bem aí. Moisés era o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. Moisés, porque ele tinha toda uma aura de heroísmo, porque ele foi responsável pela libertação do povo hebreu do jugo do Egito e dessa busca da terra prometida, e com mais os poderes, os prodígios que ele realizava. Elias também realizava grandes, impressionantes feitos, e ele tem mais um fator que o distingue dos outros profetas, que é a tradição segundo a qual se acreditava que Elias não tinha morrido, que ele tinha sido arrebatado num carro de fogo. Ele tinha sido arrebatado e um dia ele haveria de voltar. Aí vem aquela história, mas Elias não haveria de vir, tal. Jesus fala, veio, não reconheceram e fizeram o que quiseram dele.
E os discípulos entenderam que ele se referia, que ele falava de João Batista. Por que nós estamos dando essa volta, né? Para dizer que essa foi a tradição que nós herdamos, que Moisés foi o dito grande legislador. Quando ele desce, a gente fica numa curiosidade imensa, né, com as tábuas da lei, lá do monte, os mandamentos iniciais escritos, as tábuas da lei, não fica claro se ele escreveu, se veio por uma escrita direta, como foi o transe e a inspiração. Algumas questões nós não sabemos, são mistérios, né? João Evangelista, quando escreve o Apocalipse, não tinha assembleia, ele estava exilado na ilha de Patmos, então a gente sabe que o livro do Apocalipse veio, o conhecimento veio a lume. Mas os detalhes nós não sabemos. E Moisés também não sabemos se foi manifestação mediúnica e em que sentido. Mas ele vem com essas leis, essa proposta inicial, né? Isto origina depois um trecho, uma parte da Bíblia, que é a Torá, e essa Torá inspira, inclusive, o Alcorão, que é seguido pelos companheiros, irmãos muçulmanos. Esta lei tem alguns, primeiro, poucos mandamentos, depois ela foi se desdobrando em muitos artigos, mas alguns exemplos que trouxemos aqui é que essa lei condenava sob o argumento de obedecer a Deus, respeitar a Deus no Antigo Testamento. Eu não peguei o que seria mais controverso, mais polêmico pelo momento. Eu peguei o que seja mostragem didática para a nossa reflexão e chegaremos ao tema que é Dimas. Mas é porque para fazer uma defesa de uma tese, eu tenho que fundamentar isso e preparar. É a preparação da cirurgia, tá, gente? É como se fosse uma anestesia. Então, o Antigo Testamento não roubarás. Evidentemente, o roubo era condenado. Não matarás. Decorrentemente, o homicídio era tido como contravenção, como pecado. Não desrespeitar o sábado. Isso não está nos primeiros mandamentos, mas depois isso vem como uma força de tradição, e chegando a tal extremo que até se discutiu o que era lícito ou não do ponto de vista do sábado. Quando chega ao tempo de Jesus, o extremo chega a um ponto seguinte: não podia varrer a casa, não podia sepultar o corpo, não podia salvar um animal que estivesse. Jesus até, filosoficamente, ele balança muito essa crença, esses dogmas, quando ele, por exemplo, diz assim: se vocês que estão aqui reunidos, os comensais, o pessoal de uma festa, e um animal seu, precioso, lucro, cai num poço, vocês não tiram em dia de sábado? Quando ele pergunta isso, é claro que alguém tirou. E é claro que alguns sabiam. Então, não podia negar. Se ele perguntar só no plano abstrato, hipotético, talvez algumas pessoas, talvez unanimemente, eles disseram de jeito nenhum, no sábado não se faz coisa alguma. Mas Jesus, então, faz umas coisas assim, ele estremece, né? Ele abala, ele estabelece a dúvida e a filosofia em relação a princípios que poderiam ser aprimorados. Desrespeitar o sábado, então, é tido como uma contrariedade, é desagradar a Deus. Por quê? Porque Deus descansou no sétimo dia por tradição da criação. E nessa lógica criacionista, se Deus descansou, logo respeitar a Deus é descansar também. Não dá para entender com que tipo de postura interesseira, interpretada, que se pensou nisso, mas é interessante isso aqui, está ao lado: não roubarás, não matarás, não desrespeitar o sábado, não adulterarás. O adultério também era condenado. O que aqueles povos faziam com relação a outros povos em relação à guerra, em relação à confrontação, oposição? Era comum, né, destruir cidades. Alguns destruíam templos quando julgavam que se tratava de templos de deuses desaprovados e tal, e aí o templo, às vezes o ouro era confiscado, e às vezes uma vila era destruída e se jogava até sal para que nada crescesse, e às vezes a orientação era de que Deus teria dito, Davi jogava muitas coisas para Deus, tá?
Deus teria determinado que ninguém ali fosse poupado, ninguém. Crianças, mulheres, nada. Animais, plantação. Há um caso curioso de Davi, porque ele chegou, não me recordo qual é que eu não ia citar, mas ele chegou a uma cidade, Deus mandou destruir tudo e não sacudir o pó dos pés, não deixar nada, não trazer nada desse lugar impuro. Aí eles chegaram e venceram dobraram, aniquilaram. Mas quando eles iam destruir a cidade, Davi descobriu que tinha muito tesouro lá, muito ouro. Então, Davi tira da sua mente, desrespeitando aquela voz divina, e diz assim: olha, o Senhor me disse que isso aí é tesouro do Senhor. Ele ambicionou e aí pegou o tesouro também para somar as suas riquezas. Então, tinha um aspecto corruptível, que vai chegar na questão do adultério, que falaremos. Vamos chegar em Dimas, não desanimem, tá? Não esqueci, não. Então, destruir lugares. Exterminar, às vezes, seres, pessoas. Em período tinha pouco alimento, o intuito era não ter prisioneiro. Às vezes só a riqueza, e às vezes só o lugar, o território. Às vezes, eles precisavam de braços para os trabalhos, para os tipos de serviços. Então, a ordem era que se aprisionasse, que se escravizasse. Salomão fazia isso, filhos de Davi. Então, povos que eram vencidos eram escravizados. E, às vezes, dependendo do censo da época, determinavam que os homens fossem presos e escravizados, e as mulheres, crianças, fossem exterminadas, ou que as meninas fossem exterminadas e os meninos prevalecessem para que houvesse exército, reserva de mão de obra, parece Marx, né? Noutras vezes, as mulheres deveriam ser capturadas por causa da questão da reprodução, mas, ao mesmo tempo, os hebreus não podiam se misturar. Quando misturaram a época com as moabitas, isso foi tido como desagrado a Deus. Mas se apaixonava por alguma mulher, ele abria uma exceção na lei. Bem, o que estamos dizendo inicialmente? A lei começou simples, foi se tornando complexa, colocou lado a lado, não roubar, não matar e respeitar o sábado. O adultério era tido como roubo da mulher do outro. Então, por extensão, ele era considerado, então, também uma contravenção da lei, da ordem de Deus, mas o desrespeitar o sábado continua aquela coisa que é penduricalho aqui, tudo bem. Destruía-se, escravizava-se, exterminava-se. Mais aspecto estranho da lei, para a gente poder perceber o que chamamos de lei, que parece uma questão assim muito consensual, né, muito fácil, muito bem alinhada, que era só seguir e alcançar a retidão. Retidão estranha, porque é cheio de contorcionismo. Para defender Dimas, a gente precisa dessas relativizações. Adão e Eva. É uma metáfora, uma comparação, uma representação, foram gerações, mas vamos imaginar literalmente, dentro da tradição em que creu o povo hebreu, e muitos creem que assim seja, que por causa do erro de Adão e Eva, todos tivéssemos sido condenados. Do suor do rosto é que nós vamos alcançar, conseguir o pão. E as mulheres sofrerão dores de parto. É muito estranho. Adão e Eva lá atrás fizeram uma coisa e por causa disso o nosso trabalho tem que ser pesado. Tipo nas mesas girantes, nós temos que carregar as mesas, quando a gente podia fazê-las flutuar, andar quando poderíamos volitar, trabalhar manualmente, pesadamente, quando poderiam simplesmente realizar pelo poder da mente, pelas magias divinas. E as crianças poderiam nascer sem que houvesse a dor do parto. Mas Adão e Eva, então, eles teriam errado, e isso leva até os hebreus a legislarem de maneira que, dependendo da falta que era imputada, eles condenavam as gerações futuras. E ele seria condenado até na terceira e quarta geração. Adão e Eva. A terra prometida. Puxa, Deus prometeu, ele tem que ter palavra. Agora imagine, se os batedores que Moisés mandou lá para a terra prometida, nós vamos chegar em Dimas, se ele mandou os batedores para verem se a terra era boa mesmo, e descobriram que a terra era ótima. Descobriram que a terra era ótima, né? E que, se ela era tão excelente, era o paraíso prometido por Deus. Mas acontece que,
Se era prometido por Deus, a promessa seria cumprida. Aí os batedores disseram assim, olha, quando voltaram, disseram a Moisés, a terra é excelente, mas tem um problema. O povo que é dono da terra lá, eles são gigantescos, ninguém consegue tirar aquela terra deles, tomar e vencê-los. Por causa disso, ficou determinado, Deus emburrou, achou ruim, antropopatia, a mistura de nós misturarmos a ideia de Deus com as nossas emoções, né? Deus teria ficado contrariado com essa falta de fé e disse, então, vocês duvidaram, por causa disso vocês vão ficar zanzando, perambulando pelo deserto e não entrarão na terra prometida. Isso é estranho, porque olha só, Deus é tão exigente, a lei tem que ser tão reta, o cumprimento tem que ser tão radical, olho por olho, dente por dente, pena de talião, e ele faz uma promessa e descumpre. Não tem sentido. Mas a antropopatia faz isso, a gente acha que mistura com o nosso jeito. Então, por causa dos batedores que tiveram medo, todo o povo que ouviu falar e nem viu e nem falou nada, não entraria na terra prometida. Moisés entraria. Mas ele tem uma outra história, porque ele vacila lá uma hora, acha que um milagre que ele realizaria lá não aconteceria. Quando ele batesse o cajado de novo para sair água, como ele bateu mais de uma vez, Deus pergunta, por que você bateu mais de uma vez? Duvidou que ia acontecer? Você também não vai entrar na terra prometida. Eu acho que Deus, nesse dia, segundo quem escreveu, estava de mau humor. Estava intolerante, não estava aceitando falha, não. Mas ele não é o Senhor da criação? E ele não sabe dos nossos repentes e das nossas dúvidas, das nossas fraquezas, das nossas ignorâncias, dos nossos apegos, das nossas contradições. Então tá. Terra prometida. Então, olha, Adão e Eva fez a gente sair do paraíso, suar e dores do parto. Por causa daqueles batedores lá, o nome disso, né? Não podemos entrar na terra prometida, que primeiro nós somos expulsos, nós expulsar prevaleceu. Na hora de entrar na terra prometida, não prevaleceu. A lei é uma questão esquisita. Mas, vamos ao dilúvio. Noé deveria construir, então, uma arca, família dele, colocar as espécies, né, representadas naqueles espécimes, e Deus destruiria tudo. Tipo assim, ele ia acabar com aquele rascunho e ia fazer outro. Ele ia, vou passar limpo isso aí. É esquisito matar um tanto de gente para passar limpo, mas tudo bem. É o Antigo Testamento, é a visão deles. Né? Olha o que Dimas passou, hein? Olha de onde que vem a legislação, onde que foi julgado. Então o dilúvio pega e passa limpo. Poxa. Aí fala, não, mas eles eram muito pecadores, tal, tá. E as crianças lá daquele ambiente? Sodoma, Gomorra, esses lugares todos, quando houve essas destruições, como ficam as crianças? Ah, mas se os adultos eram assim, as gerações também eram. Há controvérsias. Quem trabalha com educação infantil sabe que muito trabalho que a gente faz tem resultados ótimos, com alguns principalmente. Com outros é um pouco mais difícil, faz parte. Mas aí o dilúvio é outra questão estranha, porque a lei vem e, ó, passa o rodo. É linear, ponta a ponta. Quem não entrou na arca se complicou na ideia do dilúvio. Mas tem mais linearidade esquisita. O que aconteceu no dilúvio, na questão de Ló também. A cidade seria destruída se encontrasse tantos justos. Eu não destruí se forem tantos. Ló vai pechinchando com Deus, persuadindo Deus. Se eu encontrar tantos justos, eu não destruo a cidade. Aí destrói a cidade. Mas, de novo, a pergunta. E os doentes e as crianças? Foram juntos, porque estavam no meio dos pecadores. Então, Deus julgou os homens pelo meio. E o meio foi ele mesmo que criou. Também é complicado. Estamos falando da lei. Os filhos dos hebreus. Quando os egípcios determinaram lá que os hebreus não estavam se multiplicando muito, então que os filhos não pudessem nascer, e onde que a justiça divina não defendeu antes? Foi só depois com Moisés. Tá. Não, mas isso foi naquela época, tá? Então vamos pegar uma outra lei que é muito estranha, tá? Essa linearidade, esse radicalismo. Os filhos dos egípcios,
Vamos lembrar? Quem assistiu ao filme Os 10 Mandamentos sabe disso. E as pragas do Egito lá e tal. Moisés queria conversar com aquele radical daquele faraó, né? Ramsés, que ele libertasse o povo, que era um imperativo, era uma determinação do Deus verdadeiro. Mas o outro resistia, não aceitava. Por mais que Moisés lançasse, em nome de Deus, realizasse pragas no Egito, não havia o que convencesse e dobrasse o orgulho. E por que o faraó também não queria libertar os hebreus? Né? Porque dependia deles para a mão de obra. Mas foi tanta persistência das pragas e tanta diversidade, e não adiantava, que no final das contas uma praga decisiva foi lançada, e quem assistiu ao filme sabe disso, quem não tiver assistido ou lido está riça, fato. Deus, por uma voz, fosse a voz divina, antropomorfismo, como se Deus tivesse aparelho fonador, boca e falasse, e a voz de Deus sendo ouvida determinou o quê? Os hebreus passassem e sacrificassem um cordeiro e que passassem o sangue em volta das portas. Isso é legislação, isso estabeleceu um critério de absolvição, né? Passar sangue em volta lá da armação das portas, e que quando o anjo do Senhor, anjo, hein? O anjo da morte, passasse pelas casas, onde o anjo visse, então tinha que estar muito nítido, porque se ele não enxergasse era um problema, mas é outra história. Aí, por onde ele visse aquela marca, ele saberia que aquele lugar estava protegido. Onde ele não visse, então, mesmo alguns egípcios que se converteram àquele Deus, tiveram filho protegido. Mas o primogênito, primeiro filho, ou unigênito, único filho, caso do faraó, morreriam se não libertasse o povo hebreu, se desobedecesse esse Deus depois nós vimos um Deus de amor, na época um Deus de justiça. Quem sabe da história sabe que aí o anjo da morte passou e os filhos dos egípcios morreram, as crianças morreram e tal, e eles foram libertos. E eles fizeram, inclusive, por determinação desse Deus, uma ceia que deu origem à comemoração da Páscoa, que é a ressurreição, com base na morte dos filhos dos egípcios. De novo, nós temos um problema com essa lei. Porque como que nós faremos que o pessoal de Ló, vamos pensar em termos de espíritos, hipótese de espírito sobrevive e reencarna. Poxa, no dilúvio foi todo mundo, aquelas crianças foram juntas. Ló, destruição, as crianças foram juntas. Estou colocando criança porque fica mais fácil, nós vamos chegar em Dimas que era adulto, tá? Aí quando chega lá na questão dos egípcios, ser filho de egípcio virou um azar por ser mal governado. Por Ramsés. Por falta de sabedoria do Ramsés, essas crianças foram mortas para libertar um povo. Primeiro ele matam as crianças, depois ele impede o nascimento de crianças hebraicas e depois os filhos dos egípcios morrem. Quer dizer, a confusão dos adultos é mais ou menos a questão de Adão e Eva que nos tirou do paraíso e que nos colocou tendo suor do rosto e dores de parto. Para nisso? Não. Os profetas de Baal, que Elias, quem conhece sabe quem. Elias chamou os profetas lá para um duelo. Quem estiver com o verdadeiro Deus vai orar, e o fogo virá sobre as toras, incendiará as toras, e o verdadeiro Deus dará sua comprovação, sua prova. Bem, os de Baal ficaram lá adorando, se cortando, gritando, pai, nada. Quando Elias fez uma prece, veio fogo, as toras se incendiaram, ele ganhou o duelo. E qual foi a ordem de Elias? Que não podia adorar outros deuses, né? Segundo a lei, que fossem decapitados os mais ou menos 400 profetas de Baal. É uma lei. Aí a gente fica com a leitura seguinte. E se Elias tivesse considerado, igual Eliseu fez uma vez, eles ficaram cegos, estão no meio do exército, não os destruam. Agora eles têm hora de ver. Eles sabem que é o verdadeiro Deus. Que eles se convertam ao verdadeiro Deus. Paulo de Tarso também fez isso com os gentios. Por que Elias, em vez de trazer para si, para o aprisco, convertidos profetas de Baal,
estabeleceram um terror e condenaram que eles seguiam um Deus complicado. Se o Deus que seria um Deus de justiça, de retidão, potencialmente de amor, na inspiração do seu profeta, a referência da lei Moisés e dos profetas Elias pega e decreta a pena de morte contra os profetas de Baal. Onde que eles vão entender o amor? E que justiça é essa? Que porque eles perderam o duelo, eles serão decapitados. E as famílias dos profetas de Baal? Então, onde nós nos assentamos no dogma, na expectativa da retidão da lei, estou falando da lei bíblica, tá? Nem estou falando da lei nossa, humana, aqui, social, com as nossas falibilidades, com os nossos juízes. Vamos chegar a Dimas. Então, olha, se eu sou um espírito rebelde, filho de egípcio, morro no dilúvio, morro lá porque Ló saiu e eu não fui incluído no censo da salvação. Se eu sou profeta de Baal, se eu sou familiar da profeta de Baal, do profeta de Baal, e se eu sou terra, esse Deus não me atrai. Mas tem outra, mas então, você está indo no Antigo Testamento e a coisa não é bem assim. Então vamos a Herodes. Vem os reis magos e anunciam onde está o Salvador, nós vimos a sua estrela tal, e vimos adorar o verdadeiro rei, né? Herodes, enciumado, diga-me onde está essa criança, a fim de que eu possa adorar esse menino. Quem assistiu a história sabe. Herodes queria adorar a criança? Ele tinha sabedoria e bondade dos reis magos? Não. Ele queria matar o menino que era concorrente. Os reis magos tomam outro caminho. O que Herodes faz? Já foi avisado lá. José, toma a criança e o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E ele, revoltado, porque viu que foi ludibriado, enganado, mano, pelos reis magos. Então, assim, por via das dúvidas, então, vou matar tudo que é criança até 2 anos, e esse aí vai morrer no meio. Aí a gente pensa, né? Estava profetizado, Raquel chora seus filhos. Outro absurdo, se a gente for pensar, terra, sem luz de esclarecimento e interpretação kármica, mas é outro assunto. Eu estou dizendo do ponto de vista da lei. Herodes, um dos governantes, determinou a morte dessas crianças. Aí a gente pergunta assim, e por que Deus não impediu? Por que Jesus, então, não brilhou de modo que cegasse Herodes ou que ele morresse na hora lá e que o que aconteceu, o que tinha que acontecer? Tá. Mas também, nesse aspecto, as mães dessas crianças, terra, no amargor, no azedume, se perguntariam, que Deus é esse? É Deus dos homens, escrito com sentimentos humanos, menores. E somos os sentimentos menores humanos que fizemos a lei e julgamos. E condenamos e agravamos a condenação das pessoas. Olha o tribunal de Dimas, hein? O clima do tribunal de Dimas e a sociedade. Jogando bem para frente, para depois voltarmos a Dimas, porque nós somos do Antigo Testamento, tocamos no Novo Testamento, e lembrando que no Antigo Testamento, qual era a pena de condenação para o adultério? O apedrejamento. Faremos um estudo de caso. Tá? Nós vamos evocar um advogado ótimo de estudo de caso para Dimas. Eu falo isso para ninguém desistir do estudo, tá? Vamos lá. Aí nós pulamos para o período da Idade Média. O que é que na Inquisição se fazia? Na Inquisição, tá? Expropriava-se. Eu queria um território, aumentar minha casa, minha mansão, eu tributava, eu colocava por bem o dízimo, por obrigação o imposto. E conforme for, já pegava tudo. E condenava, e dizia que era espúrio, que aquilo foi objeto de roubo, que aquilo me pertencia, que era terra da realeza, que era terra da igreja, e pegava as coisas lá. Então, a expropriação acontecia, tributos, o dízimo, monopólio do pensamento, questão do Moisés, dos hebreus com os filisteus, obrigar a pensar do mesmo modo, agir pela mesma lei, seguir os mesmos códigos, pegar um povo gentil, como acontecia com os discípulos de Jesus, e querendo obrigá-los à circuncisão, respeitar o sábado. E demonização. Inquisição, pronto. Determinou o seguinte, o que isso foi dar, gente? Qual foi o tamanho dessa mistura?
O monopólio é a interpretação à luz de hipóteses, né? Vontades de Deus, a voz divina, os representantes divinos, os sacerdotes que entravam nas sinagogas, os sacerdotes da igreja, de que também todos participamos, numa época qualquer. Aí é claro que deu confusão, porque uma das demonizações, nós voltamos lá em Eva, por onde entrou a porta do pecado e veio a misoginia medieval. Quando nós falamos que alguém foi condenado, vamos chegar em Dimas, a gente fala assim, mas mereceu, está ali porque errou, está ali porque está pagando. Espero que todos nós saímos com esse discurso estremecido depois do estudo, tá? Então, nós pegamos e falamos assim, a demonização levou à misoginia. O que é misoginia? A interpretação de que a mulher é um ser demoníaco, que a mulher é a porta do pecado, a causa da tentação. Inclusive, por isso, Sofonias matou a mulher moabita que tinha conquistado um hebreu, estava tendo relação com ele, ele foi um herói, porque ele evitou que o grupo hebreu se tornasse impuro. Mesmo princípio de impureza que destruía as tribos, destruía as aldeias, tá? Com essa misoginia, juntou então a condenação e as mulheres bonitas, inteligentes, com personalidades fortes, etc., foram tidas e com poderes mediúnicos ou, né, com as clarividências e tal. Teresa de Ávila teria ido, Joana d'Arc foi. Essas mulheres eram condenadas. Uma matemática da época diz que no período medieval, mais ou menos 100 mil processos foram mobilizados. Mais ou menos 60 mil mulheres possivelmente morreram nas fogueiras. Na época, talvez nós disséssemos assim, está ali porque é bruxa, está ali porque está pagando, está ali porque fez o mal, está ali porque adorou falso Deus, está ali porque tocou na arca de Davi, está ali porque não acreditou na terra prometida, está ali porque não mereceu entrar na arca de Noé. Talvez nós disséssemos isso na época. Talvez um pouco de nós ainda pense um pouco assim, né? E nas condenações nós temos apedrejamento, exílio. As mulheres, às vezes, não era fogueira. Ela podia ser julgada, e o julgamento podia ser andar sobre brasas. Se ela se queimasse, ela era pecaminosa, e se ela, culpada. Se ela andasse sobre as brasas e não se queimasse, ela era inocente. Jogada sobre a água, desculpem os exemplos, só para nós entendermos a gravidade e a defesa de Dimas, tá? A mulher lançada sobre a água, se ela afundasse, ela era inocente, morria afogada. Se ela flutuasse, ela era culpada. Ela seria terrivelmente julgada. Até a água, até o fogo, tudo era motivo de pavor, de medo. Apedrejamento. A mulher adúltera, geralmente era só a mulher, era apedrejada. Exílio. A mulher, se ela fosse acusada por um homem que pegasse em testemunhas, o homem ela poderia receber carta de divórcio. O homem, sob pretexto de se livrar da esposa doente, por qualquer motivo, dava carta de divórcio e ela tinha que se prostituir ou viver na mendicância. Isolamento. Os rancenianos, os leprosos, eles andavam com um sininho, era da lei, eles não podiam cruzar caminho das pessoas. Assim como os judeus não podiam ficar no caminho dos romanos, os rancenianos ficavam com o sininho, tocando o sininho para avisar que eles estavam passando, que as pessoas já saíam de perto. Deixa eu fazer algum barulho, para não ter o problema de passarem no caminho, cruzarem no caminho, nossa, tocarem alguém. Porque eles eram tidos por impuros. Eram enviados às galeras, os remos. E, às vezes, a mais ignominiosa das condenações, que era a crucifixão, e a mais dolorosa de todas. Deu para perceber que caminho complicado, que esse caminho tortuoso, e às vezes ainda dizer que as outras gerações. Então, quando um filho nasceu doente, é a culpa do pai, da geração, do futuro filho. Percebemos, então, qual é o ambiente de lei em que se vivia? Que sociedade complicada era essa? Em que ambiente que os discípulos respiravam mesmo estando com Jesus? Aí começa a brandura e o Novo Testamento, que aí termina, cessa essa questão de uma série de atrocidades que voltaram na Idade Média. E mesmo quando a gente fala assim dos filhos, tal, as crianças, inocentes, mas agora a gente evoluiu, não. Na China, havia a política do filho único recentemente.
Só podia ter um filho para evitar o crescimento da população dos chineses. Se nascesse criança, às vezes, menina, matava-se a menina secretamente, ou com descendência social, para que tivesse direito de ter um menino para ter mais renda. Então, tem muitos homens e poucas mulheres na China, comparativamente, por causa da política do filho único. Olha que azar, ser criança e nascer menina. Gandhi diz que a Terra tem recursos e a natureza para alimentar a todos. A Terra só não consegue alimentar a ganância humana. Mas tudo bem. Tudo bem, não. Entendeu? Dentro desse ambiente, Jesus vem com ponderações. Agora, imaginemos nesse contexto que significa Jesus não legitimar o apedrejamento daquela mulher. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, e vós o que dizeis? Ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que significa Jesus dizer que o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado? O que significa Jesus dizer, quem vos constituiu juízes? E o que significa Jesus dizer? Por que vocês veem a trave no olho do irmão de vocês e não veem os... Por que vocês veem, desculpa, o cisco que está no olho do seu irmão e vocês não veem a trave que está no olho de vocês? Então, Jesus traz essa reflexão, traz o reconhecimento das nossas faltas para que nós possamos compreender a falta dos outros. Estamos quase chegando em Dimas, tá? Nós imaginamos, a partir de Jesus, em Jesus, carta de divórcio, exílio, apedrejamento, isolamento do doente. O que Jesus faz? Recebe as prostitutas, recebe os presos, recebe os devedores, recebe os publicanos, recebe todos. E são um grupo, porque o médico não veio para os sãos, mas para os doentes. Esse é o grupo social que Jesus recebe para uma revolução do pensamento e do código de lei, que era absurdo. Eu não vim desfazer a lei, vim dar cumprimento. Então, ela não era cumprida. E quando Jesus ensina aos discípulos, ele ensina também o seguinte: dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, os cegos veem, os surdos ouvem, roupas aos que estão nus, consolar os doentes e visitar os presos. Agora entramos em outro capítulo. Os labirintos e as areias movediças dos presos precisam ser desvendadas, elas não podem ser cegas, senão nós não temos nem civilização, nem defesa, porque quando nós lemos os romances de Emmanuel e vemos o que é um espírito não defendido, um espírito injustiçado, nós ficamos angustiados, sofridos, às vezes até revoltados. Então, ter a defesa, o defensor público, o procurador e tudo isso é mundo em evolução. Só que esbarra nas nossas imperfeições, inclusive quando estamos no judiciário, porque nós somos imperfeitos. Há quem diga que a lei se torna difícil de cumprir quando nós temos as nossas impurezas, que se misturam com nossos juízos. Por isso, quando Salomão pede a Deus o quê? Sabedoria para governar o meu povo. Olha a dimensão do pedido de Salomão. E ele era filho de Davi, que adulterou com a mulher de Urias e que não foi punido. Foi perdoado pelo profeta e depois, na segunda gravidez, tiveram como filho Salomão. Então, a lei não valeu para Davi. A lei não valeu para Herodes com Herodíades. Não, aí tudo bem, porque ele era romano. Esqueça essa parte, tá? YouTube, o pessoal desconsidera isso. Sempre tem uma gafe, assim, quando é direto. Mas Davi, então, não. Ele usou do seu poder. Quando Jesus, então, diz para nós sermos complacentes, que o médico vem para os doentes, que ele vem para as ovelhas desgarradas, ele perdoa o filho pródigo, chegaremos em Dimas. Dimas, Jesus e o outro irmão lá, que eu não sei o nome dele, mas ele foi o bom ladrão e o mau ladrão. Por quê? Porque ficaram rotulados. Mas é representação. Porque, vamos lá. Vamos pegar um estudo de caso anteriormente. Nós chegamos lá e dissemos, essa mulher tinha que ser apedrejada porque ela foi encontrada em adultério, a lei determina que a lei se cumpra. Quando
Sócrates foi sentenciado à morte, eles disseram, não, Sócrates, você não, você pode ir. Ele falou, não, vou ficar. Não, mas você não, porque ninguém quer que você morra, a gente vê que você é muito bom, você é inocente. Eu falei, mas a lei determinou. Não, mas isso é a lei, mas Salomão, Sócrates. Você é você, a lei é a lei. Ele falou, não, a lei vai se cumprir. Se ela é injusta, vocês mudam a lei. Eu darei cumprimento à lei. Então eu vou beber cicuta e vou morrer. Mas isso aqui não é Sócrates, eu não vou morrer. Meu corpo vai morrer. E Sócrates aceitou se martirizar em função da lei. Se nós víssemos Sócrates, nós diríamos, ele está aí porque ele deve ser um provocador, um perturbador social. Gandhi estava preso e eles disseram, Gandhi, pode sair. Por que não? Porque está uma convulsão social, estão brigando por causa de você. Eu falei, não, eu vou ficar. Não, mas pode haver uma guerra. Eu falei, não, eu vou ficar porque a lei determinou. Não, mas aí é diferente. Está, não, a lei está certa, a lei está errada. Foi julgado conforme a lei. Se no meu caso está errado, tem mais gente que está presa injustamente. Então vocês têm que rever a lei. Eu fico aqui até o final da sentença. Sócrates, Gandhi, épocas muito diferentes. Mas nós encontraríamos uma pessoa sendo apedrejada também. Por quê? Porque estava num movimento complicado, que estava prejudicando, que estava contrariando, que estava aparentemente insurgindo contra a lei de Moisés, de Elias. Ele tem uma fala estranha e tal. E ele foi apedrejado. Nossa, mas que alívio, né? Ficamos livres desse insubordinado. Aí nós matamos, no apoio, no referendo, Estevão. Por que Estevão estava preso? Porque o pai dele, o Redeb, tinha colocado fogo na plantação. Ele fala, não, mas então ele está passando por isso é porque ele merece. Porque se pôs fogo na plantação, ele matou animais, matou plantas, os servos, 2 servos morreram lá. Então, o tribuno lá, o Pompeu tinha toda a razão, sim, de sentenciá-lo à tortura, à morte, o pai de Estevão. Tá. Mas por que o pai de Estevão colocou no campo e entrou num surto, né? Porque ele já tinha sido expropriado algumas vezes e disseram, vem cá porque nós vamos corrigir, coloca aqui sua queixa. Ele levou a queixa e tiraram o resto que ele tinha. Você pode entregar a casa porque o companheiro queria agregar o terreno dele e deixaria Iohedeb com Abigail, a filha, e Estevão, o filho, chamavam Gesiel, sem casa. De repente, eles se tornaram sem casa de um dia para o outro por um artifício de um governante, um tribuno romano. Desesperado, revoltado, o pai pegou e ateu fogo no campo num momento de reflexão que o próprio Gesiel, Estevão, falou para ele, não, pai, você deveria ter se resignado, tudo é vontade do Altíssimo e tal. Ele já era cristão sem conhecer Jesus. Mas como levou Herdeb? Levou Estevão, Gesiel junto. Poxa, mas Estevão estava até combatendo o incêndio. Combatendo o incêndio lá, tentando salvar as pessoas. Aí ele, quando viu que o pai dele ia ser condenado, que ia ser torturado, lá preso junto com Abigail, ele fala, fui eu que atei fogo. Mentiu. Pô, não pode mentir, falso testemunho. Mas isso é um outro tema. Nós estamos relativizando a lei, então é o mesmo tema. Fui eu. Não, você não foi, não. Foi seu pai, muita gente viu. Eu falei, não, fui eu. Então, por que você estava tentando apagar o fogo? Ele mentiu. Uma mentira puxa a outra. Não, porque eu fiquei com remorso. Eu quis disfarçar. Eu arrumei um jeito de... Sei lá, era amigo de algum servo, sei lá. Deu a louca na hora, eu pus fogo lá. Então, vocês podem liberar meu pai. Condenaram os 2. Tortura o pai até a morte. Estevão foi parar nas galés lá, dos remos. E o companheiro fala, dali ninguém volta vivo. Abigail, na hora, orou, um cântico de oração lindo, e por isso ela foi liberta sem saber, ela não premeditou. Estevão pediu, nosso pai está morrendo, faça uma prece. Aí ela orou. Ele falou assim, eles ficaram tão tocados por ela, falou, tire ela daqui, tirem ela daqui, e você desapareça daqui que eu não quero ver você mais não. Mas ela saiu de lá órfã, porque a mãe estava morta, sem o irmão e sem casa. Vamos supor que ela se prostituísse. Vamos supor que ela fosse assumida por um marido, que se viciasse, mentisse, usasse, sei lá, e depois ainda seria apedrejado. Era a lei da época, ela não tinha mais casa nem família. Então, Abigail, Estevão, o pai, Sócrates, Gandhi, e se nós excursionarmos pelas prisões, nós teríamos encontrado também Pedro, Silas, o casal puríssimo, boníssimo, sapientíssimo, é muito sábio, é sapientíssimo, Áquila e Prisca.
nós teríamos encontrado Daniel dos Leões, teríamos encontrado José do Egito, teríamos encontrado, depois foi primeiro-ministro, teríamos encontrado Francisco de Assis numa das prisões uma vez. E para Francisco de Assis, ele estava indo para as cruzadas lá, achando que ele tinha que guerrear. Aí ele fala, mas ele mereceu, mas a gente achou ótimo que ele não cumpriu, né? Que ele foi liberto, que ele não foi sentenciado à morte. Igual Sócrates foi. Paulo de Tarso também foi preso. Bem, então, às vezes, nas prisões, nós encontramos espíritos bons. Agora chegamos a Dimas. Quando nós vemos Dimas, nós pensamos assim, o bom ladrão e o mau ladrão. A gente só sabe que ele é ladrão, que estava ao lado de Jesus e que ele teve uma atitude bacana. Mas nós temos que nos perguntar outras coisas. Por exemplo, Dimas era ladrão com Tomás, ele roubava o tempo todo ou ele cometeu um roubo? Não sabemos. Dimas roubou, assaltou ou ele furtou, que é pegar escondido? Você pode até pegar escondido uma coisa que você não sabe de quem que é. Achei, não devolvi, dei azar, descobriram, acharam que eu roubei. Outra pessoa roubou e perdeu, jogou fora e eu peguei. Não sabemos. Então, nós não sabemos o que Dimas subtraiu, se ele assaltou ou se ele furtou, qual foi a quantidade e que haveres são esses, qual o valor disso, a quantidade, o montante, se foi mais de uma vez e por que ele assaltou. Aí nós vamos dizer assim, não, mas roubo é roubo. Pensamos como a lei de Moisés, que estava num deserto, sem casa, todo mundo dormindo junto e misturado, e que tinha que tomar cuidado para nada sumir. Então, nada podia sumir. Ele escreve, não roubarás. E aí dá pavor, estabelece o medo. E Deus está vendo tudo. Agora, se nós pensarmos linearmente, as condições de que falamos aqui são importantíssimas para julgar. Não é porque está na cruz, ele é igualmente culpado e que a mesma sentença se aplica a ele, regenerando-se, o outro que era mais endurecido, e Jesus, que era puro. Na mesma sentença da cruz, 3 crucificados, 3 consciências diferentes, mesma sentença para trajetórias diferentíssimas, disparidade, estudo de caso. Então, nós temos ali, vamos imaginar, na hipótese de defesa de Dimas, acho que os corações estão preparados para suportar, tá? Imaginemos que ele não assaltou, ele furtou. Imaginemos, hipótese, está no campo da hipótese. Podemos imaginar o pior, mas nós queremos trabalhar o pensamento. Vamos imaginar que ele tenha furtado uma vez só. E que tivesse sido uma quimerazinha, um pouquinho de dinheiro, carne, roupa, alguma coisa desse sentido, mas que fosse de alguém muito melindroso ou muito influente. E que depois tivesse engrossado, inclusive arrumado testemunhos, intimidados para condená-lo, para que ele tivesse a máxima condenação. Porque ele não era romano. O romano ele tinha um julgamento mais caprichado. Não podia ser condenado à revelia. Então ele era um João ninguém. Dizem que Dimas, não cita lá Dimas. O pessoal, não sei se é do Evangelho, parece que o nome não consta não, mas que seja. Mas então, vamos imaginar então que ele tenha furtado, que tenha sido uma vez só, que tenha sido bagatela, para quem não é dessa época, bagatela é o sinônimo de mixaria, mixaria significa pouca coisa, algo irrelevante. Mas o pouco é muito na lei de Moisés. Roubou, acabou. Vamos imaginar que ele tenha furtado uma vez só. E até hoje era chamado de ladrão. É um absurdo, é uma desproporção dessa sentença. E vamos imaginar que ele tivesse razões para o seu furto. Aí eu não estou falando de espíritos iluminados, eu estou falando de nós. Espíritos comuns que nascem no meio dificílimo, numa sociedade crudelíssima, é o superlativo de cruel, num ambiente injusto, expropriador, dominador, que fabricava órfãos, que fabricava provas, que exterminava inocentes, que combatia povos, que tomava terras, e que ele tivesse, talvez, pego de volta alguma coisa que já tinha sido seu.
Alguma coisa tinha sido sua, desculpe. Ou vamos imaginar que ele tenha pego pão, alguma coisa numa venda, numa feira, que acontecia muito isso, era tido também por furto. Então, muito cuidado tenhamos para dizer que Dimas era ladrão. Para dizermos que na vida dele ele foi ladrão. Que dizemos que ele tinha consciência de ladrão. O que nós temos de Dimas como referência é que ele reconheceu a Jesus, defendeu Jesus, suplicou a ele humildemente. E na súplica tem outra humildade. Vamos lá. O primeiro diz assim, o primeiro companheiro lá. Agora já posso chamar os dois companheiros. Né? Diz assim, se és mesmo mestre, se és mesmo poderoso, tal, salve de ti mesmo e a nós. Sai dessa cruz mesmo assim. Usa um efeito especial aí. Quer dizer, querendo induzir, sugestionar Jesus para contrariar a profecia. Faça o que tiver que fazer. Cumprimento da Escritura. Aí ele tenta, o primeiro tenta seduzir Jesus. Salva-te mesmo e a nós. O outro, Dimas, diz assim, nem estando aqui você reflete, você analisa o que está acontecendo, nem aqui você melhora. Nós estamos aqui por merecimento do que nós fizemos. Nós não sabemos se ele estava sendo severo consigo, já que ele era bom. Bom de coração, talvez fraco, pelo meio, pela influência, pela ameaça. Eu estive em lugar, em época de guerra de tráfico, que algumas pessoas diziam para as crianças, quem não pegar guerra, quem não pegar arma, né, vai sofrer sequelas. E criança pegava arma por causa disso, e acontece em alguns países guerrilheiros. Então, nós não sabemos por que motivo Dimas, que era um humilde, foi parar naquela cruz. E ele diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não cometeu nenhum mal. Ele foi mais clarividente do que aquela multidão. Ele foi mais iluminado do que eles. Ele iluminou a cruz enquanto Jesus brilhava o tempo todo. E ainda diz assim, mestre, ou então, assim, mesmo não chamasse de mestre, ele diz assim, lembra-te de mim, se ele não chamou de mestre, ele tratou como mestre. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele não falou, leva-me para o teu reino. Ele não falou, salva-me. Ele não se julgou digno de ser salvo. Ele só pediu para Jesus se lembrar dele onde estivesse, porque ele sabia que não estaria. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, que ele é rei. Disse que ele é rei, disse que ele é puro, suplicou e se considerou impuro de estar onde Jesus estaria. Como que eu posso querer mal para esse Dimas? Esse Dimas, se vale para um, lembra lá de Ló, se eu encontrar muitos justos, se vale para um Dimas, deve ter mais Dimas. O Dimas pode estar ali, pode estar na prisão, e Jesus fala, visitai os presos. Visitar os presos é fazer estudos de caso, é entender a história. O que ele fez, em que proporção, quantas vezes, com que sentimento e como ele está. Sem isso, eu não tenho nem estudos de caso, nem científico. A caridade cristã é maior. Hoje eu tenho que adorar a Jesus fazendo caridade com Dimas, mas no futuro caridade mesmo é do outro lado, é o outro lado da cruz. Vamos pensar em mundos? Jesus é o mundo celestial. Dimas é a representação do mundo em regeneração e o outro irmão é o umbral. Os grandes espíritos trabalham com caridade nos umbrais, nos lugares dos espíritos mais endurecidos, onde não encontra a defesa que eu estou fazendo para Dimas. Apenas que, para quem crer, eu creio, ali há anjos que se revelarão, que se manifestarão, que serão tocados pelo amor, não pelas espadas, nem pelas pedras, nem pelo óleo, nem pela brasa, nem pelo afogamento, e nem pelo fogo. No futuro, nós vamos amar os nossos inimigos, mas hoje nós temos, pelo menos, defender o lado bom das pessoas e acreditar neles. Senão não tem medicina, não tem educação, não tem segurança, não tem família. Por isso é que é interessante que Jesus tenha dito, pode um cego guiar outro cego, então nós temos que ter olhos de ver. Quando Jesus diz, quem vos constituiu juízes. Por isso é que Jesus ensina o sermão do monte. Bateu na face, oferece-lhe a outra. Tomou a túnica, não negue nem o... Tomou o manto, não negue nem a túnica. Obriga a andar 1 milha, ande 2 milhas. Não dar as costas a quem pede emprestado. Não tomar de novo o que nos foi tirado. Perdoar as ofensas. Aí é para os grandes.
aos espíritos que quiserem evoluir mais e darem uma medida superior. Jesus fala, se a justiça de vocês não superar a justiça dos fariseus, o que vocês fazem de especial? Tentemos pelo menos ser justos, para que um dia nós sejamos bons. Os justos vão defender e absolver Dimas, porque era a mais dolorosa e ignominiosa das sentenças. E por que ela era tida como exemplo? Para que ninguém roubasse, porque quem tinha muita riqueza queria que as pessoas tivessem pavor de pegar um pão ou uma moeda. Estamos defendendo mal? Não. Estamos defendendo que não haja lei? Não. Estamos defendendo que o certo, o errado seja o certo? Não. Estamos dizendo que condena-se o pecado, mas não se condena o pecador. Orienta-se sobre a falta, mas nós não sentimos nem gosto, nem prazer que alguém tenha sido justiçado e não é da nossa conta. E nós não achamos bem feito, pouco e bom, nada disso. Não entre na nossa conta e nós sairemos daqui melhores. Por fim, é claro que Jesus, no final da história, tinha que ser crucificado, para não deixar dúvida do que estamos falando. Porque se nós acharmos discutível a questão de Dimas, pensemos na lei no máximo da sua absurdidade, que é condenar Jesus. Precisa falar mais? O puro, o inocente, o bom, o retificador, o cordeiro, o que mostra o caminho do reino em nós, o que fala do amor, que recebe todos os excluídos, o que defende a todos e não quer um malefício. Eu não estou falando de Gandhi, de Sócrates, de Paulo, de Pedro. É claro que Jesus seria crucificado para que os nossos olhos se abrissem, tá? Então, a sugestão é que Dimas toque os nossos corações e que ele se lembre de nós lá no reino dele. Tomara que Dimas ore por nós de onde ele estiver para que nós nos tornemos melhores, porque ele já deve ter progredido, evoluído muito, 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 tá? Agradecemos a todos, confiamos ao nosso amigo Demóstenes na coordenação, tá? Grato por tudo. Ô, Gladson, obrigado. Eu ia falar sem palavras, mas assim, eu vou ser bem sincero com você. Até o dado momento aqui, eu tinha em mente que Dimas era um ladrão arrependido. Daqui para frente eu vou lembrar dessa fala sua. Foi sensacional. Minha nossa. E é sincero que eu creio demais nisso, tá, Demóstenes? E sei de pessoas aqui que fazem isso e que vivem assim sem falar nisso, né? Tá? Verdade. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Gladys, dentro do que você falou aí, a gente vê muita justiça, assim. Uma outra situação interessante que a gente queima o judo até hoje, né? Até hoje nós estamos queimando os judos em nossas festas. Nós recebemos muito eco ainda dessa questão, porque a gente tem necessidade de um chão e chama esse chão de lei. Só que nós podemos volitar. Com certeza. A compreensão faz isso, né? Ótimo, tá, Franklin? Obrigado. Muito obrigado, Gladson. A gente está com o horário vencido. Eu gostaria de agradecer a presença da Tânia e do Alisson, né, que estiveram conosco hoje. Amanhã inverte, né? Amanhã nós vamos visitá-los, né? E como prece, vocês tocarem uma música para nós? Direto de Natal, né? Agradecer imensamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Agradecer imensamente a oportunidade de participar desse estudo maravilhoso. Sempre João Bosco nos falava sobre Gladstone, né? Com muito carinho, com muita admiração, muito respeito, e aí aumentava ainda mais a nossa curiosidade, né? De conhecer, claro, mais um pouco intimamente, né? Com o estudo, o Alisson foi buscar o violão, e aí cantar como profissional, para muita gente não me deixa nervosa, mas cantar para vocês me deixa, viu, Tim? O Tim sabe disso, nós todos. Tânia, ninguém aqui fala, ouve, canta, nada sozinho. Tudo aqui é uma equipe tática, tá? Eu compreendo essa tremedeira já, né, sobre a minha mediunidade. Eu não consigo ainda administrar isso. A tremedeira
com a presença, né, dos irmãos, dos meus amigos aqui que nos ajudam, mas eu sempre fico muito nervosa, e principalmente sabendo assim que tem o compositor, e olha que eu canto as músicas de Alisson, né? E ele é bem, corrige mesmo, ele corrige, não, essa nota não é essa não, você está dando outra nota, e tem sempre que ter muito cuidado, mas foi uma alegria imensa estar com vocês, espero imensamente que a gente possa participar mais vezes. E para aprender, né? Estudar é sempre bom. E um estudo com essa clareza de explicação é que a gente estava precisando mesmo. Obrigado. E amanhã todos convidados, né? Amanhã vamos dar início ao nosso evangelho do mês de novembro com a presença de Gladstone e nós vamos apenas cantar e ouvi-lo. Todos convidados às 20 horas no canal do YouTube da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Vou passando de pra galera, tá? Pronto. Vamos cantar. Vale como preço, tá bom, gente? Então vamos fechar os nossos olhos. Mentalizando Jesus, rogando que a sublime presença se faça em nosso lar, em nossos lares, nos lares daqueles que ainda não conseguiram enxergar esse amor. Pai nosso, que nos alivia, que nos purifica e protege do mal, em tua bondade divina, que nos ilumina com amor fraternal. Ó Pai, de amor e de luz, que a todos conduz para a evolução. Ensina somente a bondade e que na caridade se pratica o perdão. Agradecemos por tua proteção, porque na tentação não nos deixa cair, e a quem nos ofende possamos perdoar e assim continuar sempre a evoluir nos ensinamentos do Cristo Senhor, que a lei do amor devemos propagar, que a tua vontade possamos fazer, sempre a obedecer, vigiar e orar. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. O pão de cada dia vamos agradecer, que não venha faltar para os nossos irmãos, e que os erros dos outros não devemos julgar, na humildade aceitar com resignação, sempre semeando a paz e o perdão, bondade e caridade,
para com nosso irmão, que a luz divina possa nos trazer muita fé e esperança ao nosso coração. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Tânia. Então, estamos aí todas as segundas-feiras. Se quiserem participar conosco, é um prazer, né? A todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Boa Gladys. noite, Beijo turma. a todos, Até gente. mais. Tchau, Alisson. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite. Que lindeza de voz, Tânia. Gostoso. Amei. Sou sua fã. Oi, Carla. Delícia. Oi, Adelson. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Valeu, Boa noite. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, Larissa. Boa noite, Francis. Tchau, Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Laila. Tchau. Boa noite.